Por mais que a gente conheça uma enorme quantidade de animais que habitam o nosso planeta, sabemos também que muitos deles, apesar de diversos relatos e fósseis encontrados, jamais serão vistos. Você já deve ter ouvido falar do Megalodon, por exemplo. Era um tubarão gigantesco de até 15 metros de comprimento, que até hoje é um mistério para muita gente. Essa criatura habitou o nosso planeta há milhões e milhões de anos e já teria sido extinta. Galera, pensa que loucura seria ver um desses no mar, hein? E olha, não faltam pessoas que acreditam na possibilidade desse monstro marinho ainda existir por aí, escondido em algum cantinho escuro do fundo do mar. Quer saber mais sobre os outros monstros assustadores que muita gente se borraria de medo em vê-los de perto? Então vem comigo, eu sou o Rafa Guimarães e vou mostrar para vocês 6 animais tão aterrorizantes quanto o Megalodon. Número 1. Máquina mortífera do oceano. Esse animal aterrorizante é o famoso Megalodon, o maior tubarão que já viveu nos oceanos, além de ser um dos maiores vertebrados da história do planeta. Esse monstro marinho dominava as águas até 1,6 milhões de anos atrás. Seu tamanho podia chegar a mais de 15 metros de comprimento e suas mandíbulas eram repletas de dentes que mediam entre 8 e 18 centímetros. E sabe qual era o prato preferido dessa máquina mortífera? Nada mais, nada menos do que algumas baleias adultas. Não é à toa que ele pesava mais de 20 toneladas. Número 2. A sucuri pré-histórica. Acredito que encontramos a ancestral das sucuris. Ela é a maior serpente do mundo e olha que existem relatos de sucuris capturadas com até 12 metros de comprimento e 30 centímetros de diâmetro. Imensas, né não? Agora você já ouviu falar na titanoboa? Apesar do nome estranho, essa espécie de serpente viveu há cerca de 60 milhões de anos bem próximas de nós, mais especificamente na região da Colômbia, em florestas tropicais. Olha, pesquisadores estimam que essa espécie medisse cerca de 13 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro e o seu peso era próximo de 1 tonelada, o que faz dessa a maior espécie de serpente já descoberta. Número 3. A centopeia gigante. Imagina ali no quintal da sua casa vários insetos estranhos e cheios de perninhas escondidos dos seus olhos, como lacraias, centopeias, outros bichos esquisitos. Se isso te dá agonia, imagine se você encontrasse uma centopeia com quase 3 metros de comprimento e com garras bem afiadas. Não seria nada legal. Sorte que a possibilidade disso acontecer é remota, já que os artropleuras estão extintos há 330 milhões de anos, felizmente. O que não se sabe é qual era a alimentação do animal. Apesar de acreditarem que era herbívora, a centopeia gigante teria mandíbulas de carnívoros, olha só. Ela foi a maior centopeia já conhecida de todos os tempos. Número 4. Escorpião rei. Se a ideia de ser picado por um escorpião já não é nada agradável, imagina então se você fosse atacado por uma versão imensa de um bicho desses. Os pulmonoscópios podiam medir mais de 1 metro de comprimento e eram venenosos, embora não se saiba o quão tóxico era seu veneno. Por sorte, eles viveram aqui na Terra há cerca de 300 milhões de anos. Pensa que pânico seria dar de cara com desses aí. Número 5. O porco do inferno. De uns anos pra cá, os porcos se tornaram muito mais do que simples refeições para as pessoas. Tem muita gente que está adotando esses bichinhos como animais de estimação. Só que há cerca de 20 milhões de anos, essas criaturas não estariam entre as mais indicadas para ter por perto. Entre as espécies que caminhavam pela Terra estava o entelodonte, e ele era uma espécie tão brutal que quando a comida estava escassa, ele poderia até mesmo se tornar canibal. Por esses motivos, recebeu os apelidos de porco assassino e porco do inferno. O entelodonte era um predador com mais de 400 quilos e 2 metros de altura no dorso. Ao invés de comer uma costelinha de porco no jantar, seria você a feijoada completa dele. Número 6. O cão feroz das Campinas. Sabe aquele tipo de cachorro que você morre de medo de deparar com ele na rua? Ainda mais se o animal estiver mostrando os dentes afiados em sua direção com cara de poucos amigos? Se você tem medo disso, então imagine dar de cara com uma versão bem crescidinha e enfurecida desses cães. Esses eram os animais do gênero Epicion, um enorme cachorro que mais parecia um lobo, que viveu entre 20 e 5,3 milhões de anos atrás. Além de medir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar quase 70 quilos, ele tinha uma mandíbula poderosa capaz de triturar ossos como se fosse um pastelzinho de feira. E não adiantaria jogar uma bolinha amarela para ele, porque de bonzinho ele não tinha nada. Isso poderia ser possível entre 15 e 8 milhões de anos atrás, quando havia um monstrinho nessa região do Brasil chamado Purussauro.
O animal era muito parecido com os jacarés de hoje em dia, e a sua refeição era de grandes peixes, mamíferos terrestres e até mesmo alguns jacarés de menor porte. E aí, gostaram do Lista D de hoje? Deixem então os seus comentários. Eu sou o Rafa Guimarães, um grande abraço e até o próximo programa. Tá aqui, não? Foi o que eu quero no programa de hoje? Tá, Por que tá você tá bem. com essa cara de galãzinho aqui? É porque eu tenho que O que você tá querendo, cara? O que Assim, você tá né? querendo, velho? O que você tá Assim, querendo? não, tô brincando. E assim, Não, eu quero só tirar, porque a galera você tá bebeu minha achando- água, velho. A galera tá achando que eu tô tomando o seu programa, mas na verdade esse programa é seu, esse programa é O nosso. programa é nosso, cara. Eu divido assim, né? Eu dou um pedacinho de audiência pra ele. Isso que é a fraternidade, fatos desconhecidos. Não vale assim, cara. Desculpa. Aí, olha, ele ganha, velho, que malha, velho, essa porra é malha. Valeu, Guilherme, obrigado. Galera, ó, essa aqui foi a participação do Guilherme aqui hoje, obrigado. Pois é, obrigado. aí agora é minha vez, é Não, meu um dia vai programa, chegar a cara. sua Eu vez. vou gravar, Hoje é a minha vez, pelo amor de Deus. Hoje é a cara. gravação do Rafa. Rafa Guimarães aqui.